A fonte se confirmou, não é que ela estava certa. O julgamento da revisão da vida toda, indiretamente, pelo julgamento das ADIs 2111, 2110, será infelizmente no plenário virtual. Mas nós vamos ver. Não se preocupem, eu vou trazer aqui as informações para vocês do que é possível, do que nós podemos esperar. Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, como é que vocês estão? Hoje, dia 12, quarta-feira de setembro de 2024. Infelizmente, nós tivemos essa notícia que se confirmou. Nós já tínhamos uma fonte, né, uma fonte dos bastidores do STF, dizendo que estava se caminhando para o plenário virtual, e ontem nós tivemos a confirmação no site do STF, dizendo que esse julgamento ele vai ocorrer no plenário virtual. E aí se levantam algumas questões, algumas dúvidas sobre a nossa cabeça de como será esse julgamento virtual. Ele vai se reiniciar? Esses votos, esses 5 votos desfavoráveis à revisão da vida toda, vão ser mantidos? Algum voto vai ser cancelado? Pode ser feito pedido de vista? Lembram do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, depois do ministro Cristiano Zanin? E pode ser feito ainda um novo pedido de destaque? É isso que nós vamos entender. Vejam, a tendência que se tem é que nesses julgamentos, quando há o pedido de cancelamento do destaque, que os votos que já foram proferidos, inclusive aquele que já foi antecipado pelo ministro Gilmar Mendes, aquele voto ad terrorem, eles serão mantidos, tá? Esses votos, eles serão, em tese, nesse primeiro momento, serão mantidos. Então, nós vamos reiniciar o julgamento, que está marcado aqui para a semana. Deixa eu só confirmar com vocês, voltando aqui, que eu quero falar uma coisinha também. Fique até o final, que vocês vão gostar. Talvez uma luz no final do túnel, vocês vão gostar. Fiquem comigo, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, então, para quando que está sendo marcado o julgamento, para aqueles que não sabem, né? Eu sei que muitos estão ansiosos, assim como eu, e ficam ali monitorando no YouTube, no site do STF, qualquer movimentação. E ali nós temos o seguinte: dia 11, dia de ontem, terça-feira, foi incluído na pauta julgamento virtual. Lembram que a gente tinha conversado com vocês que isso aqui poderia indicar plenário físico? De fato, era algo que ocorria no histórico das tramitações, dos movimentos do processo. Porém, aqui já tem a expressa previsão, julgamento virtual, ó, julgamento virtual. E está previsto, ó, próxima semana, hoje dia 12, já na próxima semana, do dia 20 ao dia 27. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, já tem data marcada para o julgamento, a semana do dia 20 de setembro. Muito rápido, né? A toque de caixa, eles querem resolver isso. Tá? Toque de caixa. Pode ter algum voto cancelado? Eu gostaria muito, não cancelado, mas alterado o voto da ministra Rosa Weber. Rosa Weber não, perdão, Rosa Weber não. Carmen Lúcia, o voto da ministra Carmen Lúcia. Porque se ela votar, se ela modificar o seu voto, aí eles não terão quórum, eles não terão a maioria qualificada necessária para, em tese, modular os efeitos desse julgamento de mérito das ADIs 2111 e 2110 para alcançar a revisão da vida toda. Eles não terão, porque eles estão mudando precedentes. Eles estão mudando precedentes. Em que pese, e não obstante, eu vou mostrar para vocês que eles estão aqui com uma mardilosa tática, uma falaciosa técnica que eles utilizam ali no voto do ministro Nunes Marques, dizendo que não há superação de precedente. O fato é que, do jeito que vocês querem, que vocês estão construindo, ela afronta a legalidade, ou seja, a revisão ela é contrária à lei. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar daqui a pouquinho. E esses
esses votos, eu percebi também que os votos que foram depositados, nenhum foi escrito, inclusive até do Gilmar Mendes, ele só antecipou, acompanhou o relator na integralidade. O único voto ali a ser atacado, o único voto a ser atacado é de quem? É de Gilmar Mendes. A grande expectativa agora é que normalmente o ministro Edson Fachin, ele redige, ele escreve, ele apresenta os votos. Ele apresenta. Então, vamos aguardar para ver o que ele vai escrever, como que será a redação, o que ele vai trazer na discussão. E aí sim poderá ter alguma mudança. A expectativa está no voto, tanto do ministro Alexandre de Moraes, que ele pode trazer um voto nesse sentido. Nós acreditamos, temos fé e confiança que isso vai ocorrer desta forma, mas também tem o voto do ministro Edson Fachin, que também vem escrito, muito bem fundamentado, diga-se de passagem. Aproveitando aqui, você que está chegando agora no canal, aproveite, faça a sua inscrição, já deixa aquele like, porque esse vídeo vai alcançar o maior número de pessoas. Tem uma informação aqui ao final que vocês vão gostar, que talvez seja a esperança, a cereja do bolo que nós estávamos aguardando. Eu não quero aqui descobrir a roda, mas é algo, é uma interpretação, é uma ideia que eu tive, talvez que possa ser explorada dentro desse julgamento. Uma ideia que pode ser explorada. Então já deixa o seu like para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e não se esqueça de ativar o sininho. É importante, porque senão você não vai receber as novidades aqui do canal. Mas vamos para o que interessa. O que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. Isso, agora está na tela. Aqui, pessoal, eu estava olhando o voto do ministro Nunes Marques e estava caçando aqui as palavras modulação. E eu vi aqui, então, observei, fui direto ao ponto nefrálgico aqui do voto dele, aonde ele vai contrabalancear, ele vai cotejar, ele vai comparar o voto do ministro Alexandre de Moraes e o voto do ministro Cristiano Zanin, que para ele foi o vencedor. E assim, o que eles estão dizendo em tese? Vejam aqui o que eu quero mostrar para vocês. Aqui é o voto do ministro Alexandre de Moraes. É constitucional, acompanhem comigo. Deixa eu ver se a letra está muito pequena. Acompanhem comigo. É constitucional o artigo 3º da Lei 9876 de 99, ressalvando-se que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 26 de 11 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela emenda à Constituição 103 de 2019, tem direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, conforme decidido no tema 1102. Aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi muito favorável à decisão, mas ele cometeu um vacilo que eu percebi. Quem é você, Rogério, para dizer que o ministro, que é um dos ministros do STF, ele cometeu um vacilo, deu uma escorregada na casca de banana? Quando ele fala, e aqui ele concorda, que as novas regras que deve se obedecer à emenda à Constituição 103 de 2019, porque lá sim está previsto que o cálculo deve ser a partir de julho de 1994. Tudo bem? Ali está previsto na Constituição que tem que ser dessa forma. Tá? E quando ele coloca isso, ele esquece, ele se apega à literalidade da lei. Isso é um vacilo muito grande. Porque quando ele pega a literalidade, ele abre brecha para que as partes que estão contrárias à revisão da vida toda explorem isso. Explorem. Então, ele não tinha que bater na literalidade da lei. Ele tinha que bater, tanto que depois o próprio ministro Cristiano Zanin vai explorar isso na literalidade, na textualidade, como indicado pelo ministro Roberto Barroso, que já é mais antigo ali na corte, percebeu esse vacilo do ministro Alexandre de Moraes, que se apegou à literalidade da Constituição, se apegou ao precedente, à letra da lei ali, mas mais o precedente do tema 1102. Porém, isso abre brecha para discutir o seguinte: bom, se está contrariando a
o artigo 3º dessa lei pode ser que esteja colidindo com a Constituição. Então, isso foi explorado. Aqui tinha que ter atacado a interpretação. A interpretação, eu sempre bato aqui no canal, a interpretação teleológica. Qual era a intenção? Qual era a intenção do legislador? Qual era a intenção do legislador ao criar a regra de transição? E ninguém está falando isso. Ninguém está falando isso. Qual era a intenção? A intenção, a interpretação, a regra. Tem que se buscar a finalidade. Por que ele criou a regra de transição? Para suavizar uma regra mais gravosa. Ele não está dizendo tem que ser desse jeito. Ou você opta pela regra permanente, ou você opta pela regra antiga. Ele não está falando isso. Ele está falando, vejam, foi mudado a lei. Para algumas pessoas que estavam na iminência de se aposentar, esse planejamento ele foi custoso. Então, é necessário considerar, se sensibilizar. É isso que é preciso. Se sensibilizar com aqueles que estão na iminência. Então, vamos criar uma regra aqui para suavizar. A ideia da regra de transição que é suavizar. É perfeita. É perfeita. O artigo 3º é extremamente constitucional. Ele não vem limitar um cálculo, ele vem suavizar. Ele é bom. A regra de transição, ela é boa. E aqui ele trouxe a ideia da emenda à Constituição 103, que ali expressamente diz que o cálculo deve ser a partir de julho de 1994. Aqui ele levantou a bola para o ministro Roberto Barroso e o Cristiano Zanin bater muito forte. Se ele trouxesse que a visão teleológica, a interpretação, a finalidade primeira do legislador nesta época era suavizar, aí seria diferente. Eu acho que seria diferente. Vejam que isso se confirma, esse meu achismo dentro da minha insignificância na discussão jurídica, mas isso se confirma aqui quando você vê o voto do ministro Cristiano Zanin. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente, ou palavrinha que a gente não gosta, né? Não nesse caso específico, né? Cogente, com a revisão da vida toda, pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual. Vejam aqui, ó, interpretação textual. Por que eles colocaram textual? Antes o ministro... é engraçado. Antes o ministro tinha colocado, e o próprio Nunes Marques, ele apontou e disse que antes tinha colocado a palavra literal. Vamos ver aqui onde está o apontamento do ministro, dizendo que foi trocado a pedido do ministro Roberto Barroso. Ó, textual aqui, perdão. Ó. Concordou em substituir literal. Por quê? Por que isso? Porque literal, pessoal, ele entra dentro do grupo de interpretações, de hermenêutica constitucional. E o literal sempre é mal visto. O literal ele não é bom. O gramatical não é bom. Porque você deixa a lei seca, deixa a lei morta. E quando ele troca literal por textual, ele está trabalhando aqui com o sentido da palavra, com o sentido da interpretação. Porque ele nem entra na visão, na interpretação, na finalidade última da regra de transição. Ele nem trabalha com isso. Se ele tivesse falado isso aqui, aí seria um problema. Aí seria um problema para eles contra-argumentarem. Porque numa doutrina mais avançada, ou nem tão avançada assim, uma doutrina básica, ela sabe que a interpretação literal ela é perigosíssima. Ela é perigosíssima. Tanto é perigosa que eu não posso falar aqui essa palavra, mas aquilo que ocorreu lá em 1945, de 1942 a 1945, de um certo país da Europa, ele se apegou à literalidade da lei para poder justificar as suas ações, tá? Eu não posso falar porque o YouTube ele censura nesse ponto, se eu falar isso daí. Mas isso que ocorreu nesse período lá,
foi utilizado justamente a literalidade da lei. Então a literalidade é vista com maus olhos pela grande maioria da doutrina. Depois do positivismo, no movimento posterior pós-positivismo, a literalidade da lei é rechaçada veementemente. Então precisa se cercar de outros elementos, sociais inclusive, aqui para ser analisado, políticos também, né? Mas sempre olhando pela finalidade, pelos princípios da República, que é o bem-estar social. Então vejam que aqui, ardilosamente, ele trocou agora na literal textual, porque o ministro Cristiano Zanin tinha dado mais uma derrapada, tinha evidenciado o ministro Barroso, vamos trocar a literal, pega mal, literal não é legal, vamos ficar textual fica melhor, não abre brecha para discussão. Abre sim, abre sim. O segurado do INSS que se enquadra no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.203 de 91, independente de lhe ser mais favorável. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aqui que, infelizmente, talvez por um lapso, o ministro levantou a bola para a raquetada, talvez totalmente sem intenção, mas quando ele pega, aqui ele está pegando a literalidade, ninguém aborda a intenção do legislador, a suavização, suavizar. Por isso, e agora corta aqui para mim. Agora, qual que é a alternativa para essa situação? Já deixou o seu like? Já deixou o seu gostei? Acho que esse vídeo, né, faz por merecer, né? Faz por merecer. Deixa o seu like aí. Então, agora, qual que é o segredo? Existe também aquilo que nós chamamos de embargos dos embargos. Embargos dos embargos. Pode ser uma alternativa. Ao encerrar esse julgamento, e pode talvez ser uma estratégia que não está aparecendo, tá? Mas infelizmente a minha cabeça aqui, ninguém me avisou que não podia falar, né? Ninguém me avisou que não podia falar disso. Ninguém me avisou. Mas enfim, vou falar. Pode ocorrer os embargos dos embargos de declaração. Porque aqui, em que pese, não obstante, o ministro tenha falado que não se aplica a modulação, ou seja, a modulação ela vai alcançar, indiretamente ele fala, a modulação vai alcançar aqui o julgamento do tema 1102, eles não enfrentam um ponto que eu acho muito importante, não é enfrentado qual é a finalidade do artigo 3º. Em momento algum, a revisão da vida toda ataca a constitucionalidade. Não ataca a constitucionalidade. Que fique firme, que fique tranquilo. Por isso não há que se falar em ofender a Constituição, tanto que o STJ já tinha percebido isso. O STJ já tinha percebido que não há afronta à Constituição. Por isso que lá já era para ter transitado em julgado. Já esqueceram, lembram? Já esqueceram da ofensa à reserva de plenário, que foi atacado pelo ministro Cristiano Zanin no voto do Ricardo Lewandowski, se bem que ali é outra história, né? É no julgamento, mas não se fala mais isso. Não se fala. Talvez eles estão aguardando um momento oportuno, porque essa tese não ia dar certo, tendo em vista que iria confrontar o atual ministro da Justiça e ia pegar muito mal para o governo. Então, se esqueceu de falar isso e ressuscitou essas ADIs que estavam há muito tempo sepultadas. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Melhorou o entendimento? Vamos acompanhar. Olha quantas coisas tem para acontecer. Então acompanhe esse canal. Eu vou trazer as novidades, as informações relevantes. Vou pontuar aquilo que eu acho relevante. Vou criticar aquilo que também não estou concordando muito. E vamos, né, se for o caso, até expor a hipocrisia de alguns ministros, se for o caso, dentro da legalidade, aqui sem ofender ninguém, mas é preciso, né, apoiados, embasados em notícias, em fatos que não são inventados. Eu trago aqui notícias do UOL, do Fórum, Migalhas e outras revistas assim que vão noticiando. Isso aqui tem que ser noticiado, isso aqui tem que ser confrontado. Por que o pau que bate em Chico não pode bater em Francisco? Tem que bater em Francisco também. A regra, a Constituição é para todos. Precisamos lembrar que os ministros do STF, eles não são monarcas absolutistas. Isso já caiu com a Revolução Francesa
não existe, pelo menos aqui no nosso país, que é regido pela Constituição, é um Estado de Direito democrático. Falou? Então, nos veremos no próximo vídeo. Até mais.